Tranquilo. Então, eu quero agradecer a disponibilidade do candidato Edivaldo Brito, do Avante, aqui para conversar com a TEP, conversar comigo, com o Jaime aqui ao vivo, e com mais quem entrar, e depois, na gravação, as pessoas poderem conhecer as propostas ligadas à área de tecnologia, que nos é muito cara, né? A gente está trabalhando para assim, transformar a tecnologia aqui na nossa cidade. Então, acho que a gente já fez essas reuniões em 2016. Obviamente, foram reuniões presenciais, podia-se fazer isso, mas nessa eleição a gente resolveu fazer assim online, até porque também tem a possibilidade de gravar e de colocar disponível. Então, acho que não quero perder mais nenhum tempo, porque o candidato também tem agenda corrida. Jaime, por favor, pode conduzir então as perguntas, e aí assim que a gente tiver mais alguma coisa, a gente vai colocando. Obrigado. Realmente é um prazer em falar contigo, Edivaldo Brito. É bom saber que existem pessoas como você disputando aí a candidatura da prefeitura da cidade, e além do mais a sua vice, né, a professora Regina Guiar, né, que tem aí todo um talento especial, todo um cuidado especial também com a cidade. Isso é muito bonito de ver. Então, parabéns aí de novo. Eu vou fazer a pergunta e depois eu permito que você também se apresente para a gente conhecer mais você também, a tua proposta e tudo mais. Porém, o que diz respeito aqui à TEP, nós somos aí somos empresas de tecnologias, de toda a parte de computação, informática, né, toda essa linha de tecnologia, de ciências e inovação. Então, a primeira pergunta não podia deixar de ser isso, né? Qual que são as propostas do governo aí do Avante, né? Baseado nisso, em relação à ciência, à tecnologia e inovação. Seja bem-vindo, Edivaldo Brito. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer essa oportunidade que vocês estão dando aos candidatos, democraticamente, todos convidados. Assim como eu fui, estou aqui para falar um pouco sobre tecnologia, mas na fase inicial vocês disseram para eu me apresentar. Eu tenho 51 anos, nasci numa região muito pobre do Brasil, que é o estado do Sergipe, na época, 1969, né? Ainda tinha aquela seca, e eu vivi até os 10 anos morando na roça, casa de barro e lamparina, não tinha tecnologia, a tecnologia era lamparina. Fui estudar no colégio de padre, porque minha mãe é muito católica, né? Eu sou cristão evangélico, mas minha mãe, na época, é católica até hoje, com 94 anos, muito católica, tinha sonho de ter um filho padre. Eu fui para o colégio de padre, depois saí, ela ficou triste, acabei morando no Mosteiro de São Bento por mais um período, mas aos 15 anos eu resolvi deixar aquela vida e lutar por uma vida melhor, e fui morar em Barra Bonita, sozinho já, aos 15 anos. Lá comecei minha vida como faxineiro de ônibus. 7 anos depois, eu já estava aí em cargo de chefia. Com pouco tempo, concorri juntamente com o Fernando Ortigosa, que é dono do grupo Lef Cerâmica aí, que foi através da vinda da Lef para Piracicaba, em 1994, que vem a minha participação em moradia para Piracicaba, ser hoje um piracicabano de coração e de paixão e de amor. Mas em Barra Bonita, eu e ele e mais um grupo de jovens, na mesma situação que estou hoje, em combate ao sistema corrupto do município, nós lá fizemos o mesmo. Eu tinha 21 anos para 22, ele 26, e fomos políticos lá. Eu ganhei a eleição de vereador, assumi com 22, eu acabei ficando suplente e acabei assumindo, né? Tanto é que meu diploma lá, quem assinou foi o doutor Mauro Antonini, e hoje ele é o juiz de Piracicaba, e que possivelmente vai ele novamente assinar o meu diploma agora de prefeito em Piracicaba.
Lá eu fui chefe de gabinete, fui presidente de um hospital público, conheço muito bem, mas nós caímos fora de política porque nós não somos aqueles seguidores de política que agem como uma profissão. Voltei para a iniciativa privada, aí fui funcionário, passei por vários setores no Grupo LEF, vim ajudar formar o Grupo LEF, vinha e voltava, ainda fiquei com vínculos políticos na cidade até 2004, mas mudei, em 94 já comecei a frequentar trabalhando, mas vinha e voltava, né, todos os dias. E aí, a partir de 2004, vim para cá, meus filhos se criaram aqui, casaram aqui com Piracicabano e Piracicabana, e aqui nasceram as minhas 3 netas. Não queria nunca mais de saber de política, mas como eu sempre fui contra o sistema, meio rebelde contra o sistema de corrupção, de política, acabei entrando por esse embate, o embate contra o sistema, contra a corrupção, porém, não queria ser prefeito, tentei incentivar alguns a serem, porque a maioria que está aí é da mesma placenta do atual que está, então acabei sendo candidato por conta de Piracicaba, o próximo prefeito, ele só vai fazer um bom mandato se ele quebrar o sistema, se ele não quebrar, ele não vai conseguir. Essa é a minha apresentação e posso já entrar direto na resposta da pergunta? Beleza, pode ir lá. Eu acho o seguinte, Piracicaba é uma cidade muito rica, bilionária, né, com um orçamento aí que chega próximo à casa dos 2 bilhões ano. Mas Piracicaba não cuida, nos últimos anos, ou até aqui, só para vocês terem uma noção, Piracicaba ainda existe a tal da central de vagas dos pronto-socorros para a central de vagas, né, que regula as vagas de internações, ainda existe pedido por fax. Eu nem lembro, fax é do tempo da minha avó, né? Então, você já começa a perceber que Piracicaba, ele primeiro precisa fazer o dever de casa. Mas nós vamos ter que pegar o avião, já voando, e fazer alguns consertos. Por exemplo, nós não temos um sistema de transparência no município, nós não temos um sistema que funcione na saúde pública, nós perdemos muito dinheiro exatamente por falta de tecnologia. Para você ter noção, os médicos de pronto-socorros, eles atendem a população, eles não têm um computador em cima da mesa com o histórico do paciente. Eles atendem, escrevem no papel, numa prancheta. Às vezes o paciente passou pelo pronto-socorro do Piracicamirim, não gostou do médico, fez um raio-x lá, mas não gostou, vai lá no pronto-socorro da Vila Resende, o médico pede a mesma coisa. Então, são dinheiros, por falta de tecnologia, dinheiro que vaza para o vão do dedo, além da corrupção. Então, nós precisamos fazer o dever de casa. E o dever de casa é interligar, implantar, né, a tecnologia, informatizar todas as secretarias do município, e especialmente a saúde. Já nesse momento, eu fiz um requerimento, por exemplo, como cidadão, pedindo quantas pessoas estavam na fila com exames e cirurgias que estão atrasadas aí há 3 anos, eles não conseguiram me responder, porque tem um pouco em cada lugar. Então, o dever de casa, acima de tudo. Então, o primeiro passo de proposta de tecnologia é unificar todos os departamentos e secretarias do município, para que o prefeito, ele sente lá, digite uma senha e pesquise como é que está a cidade, como é que está a saúde, enfim, é isso. Nós temos proposta de uma escola profissionalizante, que vamos fazer ali na região do Santa Terezinha, inclusive o professor Marcos, que é amigo aí do amigo, acompanhou muito isso junto comigo. Nós vamos, para começar, nós precisamos trabalhar a base para a tecnologia, né? Não adianta ter tecnologia e o cidadão não está preparado para trabalhar com ela. Por isso, nas nossas escolas profissionais, mas é só uma escola profissionalizante no Santa Terezinha. Não. Essa escola do Santa Terezinha, ela é a gestora, porém, nós temos em todos os bairros de Piracicaba, ou quase 100% dos bairros de Piracicaba, onde tem centros comunitários hoje, que são usados para se preparar a próxima eleição, o próximo vereador, o tal, enfim. Nós vamos transformar em núcleos esses centros comunitários,
e aí nós vamos também prepará-los para profissionalizar eles e que eles entendam verdadeiramente a tecnologia. Por isso teremos cursos relacionados à tecnologia, e nós vamos fomentar, ajudar, incentivar e buscar. Também nós temos a EP aí, com tecnologia em logística, robótica, mecatrônica, enfim. Essa é uma proposta. A primeira proposta nossa é rapidamente, e o MEC tem verba para isso, para o município, construir a profissionalizante, transformar em núcleos e formar parcerias nos núcleos com as indústrias. A gente dá o curso nos bairros, nós vamos usar muitos profissionais para isso, e preparar o jovem hoje para as grandes empresas e para as empresas que muito jovens nas periferias, nos bairros, eles não conseguem o seu emprego exatamente por não entender nada de tecnologia. Eu não vou me alongar mais, porque eu já falei bastante, senão vocês não perguntam. Não, sem dúvida. Eu acho que você tem respondido assim várias, pautado aí, né, nessa linha de tecnologia, e faz todo sentido. É essa mesma proposta, né? E aí o que nos leva à segunda pergunta aqui, que diz respeito às cidades inteligentes, Brito. Isso é uma nomenclatura utilizada, muito forte, utilizada aí por políticos, por empresas da área, tudo mais, dessa cidades inteligentes, né? Então, ou seja, e aí vem a pergunta, e aí eu quero ouvir aí o que o Aporte pensa sobre isso, e como que é o pensamento proposto, né? O professor Marcos já tem um mestrado baseado nisso, dessa tecnologia toda de cidades inteligentes também. Mas gostaria de ouvir de você aí qual que é a proposta, o que você entende por cidades inteligentes e qual é a razão, né? Como que o governo de Piracicaba pode utilizar isso, se nós somos uma cidade inteligente. Pois é. Nós somos uma cidade bilionária de gente com vontade de fazer, mas com poder público atrasado. Mas a gente entende que, para o poder público, quando ele é um sistema corrupto, não é interessante a tecnologia, porque a tecnologia, ela dá transparência em tudo, né? Então, não foi. Nós temos um portal da transparência, por exemplo, que eles não usam a tecnologia como deveria, né? Nós temos aí, num primeiro momento, um pensamento de usar tecnologia para dar transparência, e a gente vai se tornando aí uma cidade inteligente. Por exemplo, nós vamos implantar tecnologia na sala onde existem as licitações, né? Onde existem as licitações. Como é que nós vamos fazer? Todo cidadão piracicabano vai assistir as concorrências, as licitações e os pregões. Qualquer cidadão piracicabano. Aí eu vou ter que usar a tecnologia. Você pega... hoje, a população não conhece nem quem são os secretários do município. Por falta de tecnologia, por falta de usar a tecnologia que tem. Nós vamos, na sala de reuniões, implantar estúdios para que, uma vez por semana, o prefeito se reúna com os secretários do município e que, durante essa reunião, ela seja pública, interagindo população, prefeito, secretários, apontando a falha onde o secretário está deixando de fazer, porque nós temos que colocar essa cidade, organizar essa cidade, 20 anos em 4, porque está muito bagunçada, né? Eu até não faço um projeto tão grande que dá para se fazer com 8 bilhões de arrecadação em 4 anos, exatamente por conta do que vai se gastar para organizar a cidade. Então, essas são duas coisas importantes, a população interagindo. Para isso, nós vamos disponibilizar internet em todos os centros comunitários, porque nós já vamos ter alguns cursos de tecnologia nos bairros, nas periferias, que a gente precisa que não está caro, dá para o poder público fazer,
com que as pessoas sem condições, o jovem vai ter que ser empreendedor, vai ter que entender bem. E nós vamos trabalhar muito isso. E também pretendemos, em praças públicas, implantar a internet para que a cidade seja uma cidade inteligente. Tudo interligado, informatizado, povo, comunidade, população, transparência. Muito bem. Então, nessa parte de cidade inteligente, né, para que haja essa inteligência, é evidente que a população tem que ter acesso aí à internet, principalmente. Né? Porque a internet, acho que é a grande trava de toda essa ideia de cidade inteligente. E aí nós temos o seguinte, nós temos uma pesquisa aqui da PNAD Continuum, a TIC, que é Tecnologia, Informação e Comunicação. Esse é um dado, Brito, de 1918, 2 anos atrás. 2018, né? 2018. 1 em cada 4 brasileiros, ou seja, 25% da população, não tem acesso à internet. Talvez essa não seja a realidade de Piracicaba, talvez nós tenhamos até um pouco menos de pessoas que não têm acesso. Mas, porém, existe, sem dúvida nenhuma, aí um hiato, né? E não é democrático isso, nós não temos essa democratização da internet, desses acessos. E aí vem a pergunta, como que o Avante pensa isso e como que a gente resolve isso? Como que a gente pode alterar isso em Piracicaba? Então, segundo o PNAD, o percentual de casas que utilizam a internet, ele subiu de 75 para 79 no Brasil de 2017 a 2018, né? Então, eu entendo que estamos avançando, porém... Tem um avanço, né? Porém, como nossa meta como poder público municipal é colocar o cidadão no centro das decisões, por isso que a gente precisa criar essa interação social entre cidadãos e nós, o governo, né? Igualar e superar a oferta da conectividade. Estou falando de universalização e velocidade também está no nosso radar. Porém, se a gente não popularizar o acesso, vai ficar do mesmo tamanho. Piracicaba está bem, mas Piracicaba, por ser bilionária industrializada, nós precisamos popularizar essa situação. Inclusive, você vê, surdos. A minha assessora pessoal dessa campanha, que é uma das mulheres mais inteligentes, e graças a Deus eu consegui encontrá-la, porque eu tenho um cérebro muito rápido, e ela está conseguindo ler, né? Nós vamos ter uma superintendência para deficiência. Você vê que ela usa uma tecnologia caríssima, de quase 100 mil reais, né? Para ouvir, para entender, leva uma vida normal, mas as pessoas não têm acesso. Chega uma hora, acabou a bateria, né, Raquel? Inclusive, ela está aqui olhando para mim. Olhando não, está trabalhando aqui do meu lado. Então, nós precisamos ter umas redes sociais na cidade com a navegação legal. É mais forte, uma navegação com potencial nas comunidades, em todos os lugares, para poder ter acesso. Tem uma mão levantada aqui, Brito. O Fábio Prata, aqui, um dos nossos associados aí, levantou a mão aqui. Acho que vem alguma pergunta baseada nisso aí. Vamos lá, Fábio. Olá, Brito. Boa tarde, hein? Prazer falar contigo. Muito pertinente aí as suas colocações, né, a respeito das internets em praças públicas e centros comunitários, né? É um assunto assim muito latente aí nas nossas reuniões e na nossa equipe aí, na nossa associação. E realmente é uma das pautas aí que em todos esses 4 anos aí de associação a gente vem discutindo muito e pensando em formas de tornar isso viável, né? Então, assim, o nosso feeling, o nosso sentimento aí bate muito com essas suas colocações. Eu acho muito pertinente isso, né? A pergunta que eu faço aí, né, em cima dessas colocações aí, dessas reais necessidades que temos, face a esse orçamento que nós temos aí de 2 bilhões, né? Face também a essa situação que nós estamos aí decorrente dessa pandemia atual, né?
Você acha que temos recurso, que a nossa cidade tem recurso, né, para poder implantar esses benefícios, né, implantar isso, né? E gostaria de engatar também uma pergunta junto aí. O Avante aí, que é um partido novo, né, recente, principalmente aqui na cidade, né, a estrutura aí partidária, o corpo de pessoas aí que vocês trabalham, né, nessa eleição, vocês, assim, pretendem governar de uma forma ampla ou de uma forma suprapartidária, vamos dizer assim, né? Validando aí mais a questão partidária ou a questão de capacitação técnica e o perfil, como seria o perfil desse secretariado, digamos assim? Ó, só para te falar, partido, se fosse bom, ele não era partido, ele era inteiro. Eu gostaria de poder chegar um momento onde a gente registrasse a candidatura sem precisar ser filiado a partido político. Porém, o partido Avante, o fato dele ser um partido pequeno não interfere em nada. Existem duas coisas, e eu já fui chefe de gabinete e fazia um elo com a Câmara Municipal, por onde eu passei. A Câmara, o político ele só pode ter medo de uma Câmara ou de lidar com essa situação de câmaras de vereadores se ele for corrupto, tá certo? E se ele não pensar no bem da população. Eu garanto a você uma coisa. Primeiro, deixa eu deixar claro uma coisa, que eu sou o único candidato e venho brigando isso. Se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver, com médicos amigos, fomos trabalhar o tratamento precoce. Brito eleito nos primeiros 10 dias. Falo 10 dias porque a gente precisa preparar. Eu vou a Brasília, inclusive pedir apoio do presidente nisso. O Luiz Felipe de Orlando e Bragança é amigo da gente, vai fazer essa mediação. Nós temos algumas pessoas. Tratamento precoce, cidade volta à normalidade sem quarentena. Quem manda no município é o prefeito, não é o governador. Agora, quando os dois são muito ligadinhos, aí fica esse negócio de um empurrando o outro. Segundo, que quando você fala 2 bilhões, o orçamento vai conseguir, vai dar, amigo, eu vou só te dar um dado que eu fui estudar. Eu estudo 4 anos, há 4 anos, eu me dedico a estudar a situação de Piracicaba, tanto de corrupção, quanto de problemas e quanto de solução. Você pega meu projeto de governo, ele é um projeto possível, né, que dá para fazer. Tem várias outras situações que eu quero mudar na cidade, mas eu não coloquei no plano de governo exatamente por conta dos problemas financeiros. Mas a crise de 2014, 2015, 16, 17, vocês sabem que foi uma crise terrível que alcançou muita gente. Piracicaba cresceu em orçamento, no mandato do atual prefeito, por volta de 300 milhões de reais. Enquanto o empresário não tinha um capital de giro, secou o capital de giro, para poder segurar a queda do seu faturamento, Piracicaba subiu quase 300 milhões de reais, além da previsão orçamentária que era feita. O orçamento do ano que vem, desse ano foi 1 bilhão 840, 780, e para o ano que vem está previsto quase 1 bilhão e 900. Ele sobe a previsão em alguns milhões. Por quê? Qual é o problema dos municípios e o sofrimento de mais de 60%, quase por volta de 65% dos municípios? Falta de arrecadação de impostos, de indústria. Nós somos uma cidade industrializada, com multinacionais, com grandes empreendedores, médios, pequenos. Então, nós temos uma proposta e fizemos um estudo muito grande relacionado aos gastos do município e à corrupção. A corrupção de Piracicaba ela vai de 10% a 30%. Eu joguei embaixo, joguei nos 10%. Acredite e pasme, por volta de 180 milhões ano de corrupção, que dá por volta de 720 milhões nos 4 anos do prefeito, em uma previsão orçamentária de 2021 a 2024, por volta de 8 bilhões de reais. Aí eu fui junto com profissionais da Caterpillar, que passaram pela Caterpillar, que aposentaram, outros que eu bato muito papo a respeito. Nós vamos implantar os Six Sigmas no município.
Então, nós vamos, o Six Sigma, vocês devem conhecer, nós vamos enxugar a máquina, diagnosticar tudo, baixar o custo, nós vamos ter uma controladoria só para baixar custo e nós vamos fechar a torneira da corrupção. A nossa meta é economizar R$ 1 bilhão dos 8 bilhões em 4 anos. Né? E eu te afirmo categoricamente que Piracicaba hoje ela está num lamaçal sistêmico. Meus profissionais, nossos profissionais, os secretários, serão todos técnicos. Por quê? Porque o Brito não será um prefeito que vai estar sentado na cadeira resolvendo isso. Cada secretário ele vai ter que ser um prefeito da sua secretaria, ele vai ter que ser um gestor prefeito. E quando ele tiver dificuldades, ele tem que sentar com o prefeito para conversar com 3 alternativas, para o prefeito apontar qual vai ser a alternativa melhor. Então, só técnicos profissionais. Vou citar um exemplo. O professor Marcos vai estar comigo, é um grande exemplo. Né? Nós temos aí o Mazoneto, né, o professor Mazoneto. Nós temos uma equipe, e eu vou fazer ainda mais, além de tudo isso, pela primeira vez na história da Prefeitura de Piracicaba, e talvez várias ou a maioria das cidades do Brasil, parte dos funcionários, o secretariado da confiança do prefeito, parte do secretário, nós vamos usar grandes profissionais que não são reconhecidos dentro do sistema concursado, e parte nós vamos pedir currículos de técnicos, olha, básico, currículos de técnicos, para a gente formar uma grande equipe para mudar Piracicaba. O prefeito vai ter que estar totalmente livre. E Piracicaba, a arrecadação de impostos, ela cresce muito, porque nós, como 60% dos municípios, não vive do FPM. O FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, tem cidades, a grande maioria, 60% das cidades, elas têm o comércio delas, tal, tem uma arrecadação pequena, e aí vem do governo federal o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Nós, em Piracicaba, nós somos diferentes. Quando a crise vem para o país e o governo federal entra em crise, atinge todos esses municípios. Nós já somos muito independentes dessa situação. Claro, depois de 32% de comércios fechados em Piracicaba, por irresponsabilidade da administração, por falta de coragem do prefeito de dizer, não, aqui na cidade vai funcionar, e por politicagem, quebraram 32% dos comerciantes, que nós vamos recuperar isso. A partir de dezembro, quarentena em Piracicaba não acontecerá. Tratamento precoce, a hora que a pessoa chega, e nós vamos recuperar esses comerciantes. Tem um projeto para comerciantes, como nós temos um grande projeto para tecnologia também, para o grande empresariado. Muito bem. Bem, Brito, como uma pergunta aí da parte de... Você até já entrou nesse assunto, que diz respeito aí à parte de mão de obra. Né? Então, assim, é evidente que toda essa preocupação com a pandemia e tudo mais, mas, porém, a mão de obra que nós estamos falando aqui é da parte de informática, da parte de tecnologia de informação, desse TIC, né? dessa área específica. Como que é o mercado hoje? Todo o mercado de mão de obra, os empresários, na associação, nós percebemos que tem uma dificuldade enorme de conseguir profissionais dessa área. Porque tem realmente, existe sem dúvida nenhuma escolas profissionalizantes disso, mas porém é deficitária. E pasme, Brito, a maioria das pessoas que são formados, que têm o conhecimento, que estudam, que se profissionalizam nisso, acabam indo para fora. Ou seja, vai para outras cidades, né? outros polos tecnológicos, porque, enfim, acaba saindo daqui. Alguns saem do município, outros saem até do país. E são mão de obras possíveis da gente aproveitar e de ter oportunidades aqui na cidade. A pergunta é baseada nisso. Como que o Avante pensa isso e como que a gente pode minimizar essa situação? Ou manter esses profissionais aqui, ou melhorar ainda, né, o ensino profissionalizante aqui no município. Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu não sou um cara
bem esperto, né? Um cara relacionado ao meio ambiente. Então, eu vou chegar na resposta, o que tem a ver meio ambiente com a minha pergunta. O meu posto Ipiranga chama-se Professor Mazoneto, mestre, doutor. Eu tenho conversado com vários segmentos da sociedade e eu não tomarei decisão e não farei nada impondo, né? Então, uma das que foi muito bom eu conhecer vocês agora, além dos profissionais, no primeiro passo do que nós vamos fazer em Piracicaba, eu quero sentar com vocês, com as pessoas ligados diretamente. Porém, é aquilo que eu já respondi, da EP, né? Nós vamos estar junto, reforçando as escolas profissionalizantes com os núcleos profissionalizantes. Mas eu quero aqui contar um negócio para vocês, que eu acho que vocês ainda não sabem, que vocês vão gostar. Vocês conhecem, como eu conheço, quando o gerente nacional de vendas da área da construção civil, o centro de exposição ali, o AMB, em São Paulo, que tem grandes feiras tecnológicas e tal. Vocês sabem que São Paulo está saturado, né? O empresário, ele quer dinamismo, mas se ele vai pela Bandeira Castelo Branco, pela Fernão Dias, ou vem pela Dutra, ou desce no aeroporto internacional de Cumbica ou Congonhas, até ele chegar ou sair dos hotéis para a feira, eles perdem muito tempo. Muito tempo. Sem dúvida. Então, saturou. O que nós temos de projeto e que aí vocês vão gostar? Eu já vi uma área de terra, fizemos o projeto, são 30 alqueires de terra, que aí você vai, antes que vocês dizem, porque tem uns língua preta que diz assim, pô, esse cara está falando de projetos mirabolantes, não vai conseguir. Não, estou falando de um projeto com economia liberal, né? E PPP, parceria com as empresas. Esses 30 alqueires, o projeto está pronto, vamos ter que adequar depois que entrar na prefeitura e ver algumas situações. Lá, nós vamos fazer o maior centro de convenções, de convenção e exposição do interior paulista, para exposição da indústria e do agronegócio. Então, nós teremos 2 grandes galpões do tamanho do AMB, né, vindo pela Luiz de Queiroz, já não vou dizer aqui com quem conversei, né, para não valorizar demais a área, né? E nesse espaço, nós vamos tentar e vamos trabalhar muito para isso, para trazer esse pessoal do AMB para cá. Nós temos uma logística de rodovias maravilhosa vindo para cá e nós temos aeroporto internacional. Dentro desse projeto, tem também para 2, né? Estacionamento para 10 mil carros, um centro, um parque com roda gigante, equipamentos e tal, e nós teremos arena de show para tirar os shows. Vamos colocar tudo dentro desses 30 alqueires, vamos preparar o projeto, preparar a terra, a prefeitura compra, daí a gente abre grandes concorrências, pegar um secretário muito bom para correr, o secretário da Indústria e Comércio para correr para cima do empresariado e trazer para Piracicaba, onde a gente faz a concorrência, o cara do hotel constrói o seu hotel, a empresa constrói o centro de convenção, com prazo de 2 anos para a gente fazer as grandes feiras de tecnologia e de vários segmentos do Brasil, da indústria. E nessa, meu amigo, olha só, nós vamos envolver a comunidade, nós vamos envolver a juventude, os profissionais, as empresas da cidade. E, além dos cursos, nós vamos encher o olho de visão para a população piracicabana nessas feiras de tecnologia e vamos incentivar, inclusive, os pequenos empresa ligada à tecnologia e que passa por dificuldade como comerciantes, o Banco do Povo, por exemplo, né? O pessoal está em crise, esse Banco do Povo hoje é 7 mil de empréstimo, mais algumas coisas, eu fiz um estudo profundo, pode ser, nós vamos mudar alguma coisa na lei, até 50 mil reais, para aqueles que queiram investir, a gente liberar, né, até 50 mil reais, com 1 ano de carência, com juro tipo BNDES, para poder ajudar nesse primeiro momento. Isso é tudo que eu consigo ver que dá para a gente fazer durante os 4 anos, mas que se você analisar, nós estamos pensando
E projetamos uma grande melhora. Imagine só, não dá para se fazer tantas outras coisas, porque nós temos que, primeiro, ajustar o município, nós temos que usar tecnologia, que não é barato, em todas as secretarias e departamentos, você entendeu? E ainda temos que incentivar e ajudar aqueles que estão com problema sério da pandemia. Muito bem. Essa ideia aí de ter esse centro de convivência, centro de convenções aí é perfeito mesmo, viu, Vitor? Eu acho que é uma falha no município aí que o turismo para isso aí, né? O turismo empresarial vai aumentar muito mais e há uma carência na região, né? Ou seja, não é somente... Escute só, me deu só, desculpe, mas Piracicaba é uma cidade turística, acho que há 15, 20 anos. Qual é o turismo de Piracicaba? Me fale. O pedalinho, como é que chama aquele negócio? O elevador. O que mais? O que é turismo? Então, nós vamos fazer um trabalho em parceria. Veja bem, eu aprendi isso. Não foi agora com o Paulo Guedes, não foi agora com o presidente. Em 1994, 93, 94, nós aprendemos a trabalhar com o empresariado. Barra Bonita tinha uma arrecadação pequenininha, e nós fizemos um shoppingzinho lá, privatizamos com o dinheiro do shopping, nós fizemos a Praça do Artesanato, privatizamos com o dinheiro da Praça do Artesanato, fizemos quiosques lá no Teleférico, que é uma instância turística, e privatizamos. Quando a gente traz, porque não tem outra forma de gerar emprego, você vai pegar uma área de terra, gastar uma fortuna e entregar para uma empresa sozinha, que assume o compromisso de 5.000 empregos, mas que não consegue. Então, nós vamos fazer o diferente. Nós vamos investir pesado para o turismo de negócio. Para isso, a gente vai fazer esse centro com as empresas fazendo, com prazos, com contratos, com concorrência transparente, para as empresas participarem. Muitas, quando viram o meu projeto, já procurou, eu tenho interesse, né? E aí você vai gerar empregos também de monta stand, desmonta stand. Você já deve ter ido no Embiv, nas feiras de tecnologia, e visto o monstro que é aquilo. E nós somos bilionários, nós temos Campinas, nós somos polo na saúde, onde nós temos a BRS 10, que envolve 26 municípios. Na segurança pública, nós somos polo e líderes de 52 municípios na segurança, mais 26, professor Marco, da delegacia de ensino. Nós somos polos em tudo. Então, nós temos que inovar em Piracicaba. Só que a gente vem com a velha política de corrupção, de secretários que não é idoso na idade, pode ser idoso na idade, trabalhador, mas a mente atrasada, um negócio que parou, analisar, eu trouxe indústria, eu fiz isso, eu fiz polo tecnológico, fiz nada. Não, a cidade parou, nós temos que inovar, nós temos que avançar. Com esse centro de convenções, nós vamos movimentar Piracicaba inteirinha, hotéis, além dos 2 hotéis que a gente quer dentro do espaço, a gente vai lotar, vai faltar hotel em Piracicaba. Na Revestir, com a Feicom, que era a que eu fazia exposição, a gente tinha que reservar hotel em São Paulo, capital, 60 dias antes. Nós vamos lotar os nossos restaurantes, os nossos hotéis, nós vamos gerar emprego, nós vamos profissionalizar garçom para falar inglês, tal, para atender bem a população, mas olha só o que nós vamos fazer. Uma praça de artesanato ali atrás do Lar dos Velhinhos, na beira do rio, onde o Ferrato fez aquele calçadão lá. Ali nós vamos fazer uma praça de artesanato e privatizar, não é o dinheiro da prefeitura, é vender e privatizar com concorrência pública, para quando o esposo está lá dentro fazendo negócios, a gente traz, a esposa vem visitar o shopping, o nosso shopping, passar por essa praça de artesanato, apresentando os nossos produtos da região. Nós temos muita gente gerando renda, e aí nós vamos revitalizar a Rua do Porto, deixar um negócio bonito, para que as pessoas, as empresas, os empresários saiam dos hotéis, vá para os nossos restaurantes, vá para a Rua do Porto. Brito, mas isso é difícil, não.
parceria público-privado com bons gestores, bons secretários, e tem muita gente boa em Piracicaba que pode, empresários, profissionais liberais, que pode estar junto e que vai estar junto com a gente, usando o que aprendeu, o que sabe fazer, com seriedade e honestidade, e nós vamos chegar lá. Pode ter certeza absoluta. Brito, você entende de todos esses assuntos? Não. Mas dentro de todos os assuntos eu vou ter alguém que entenda. Tudo bem. Brito, tem um nome também sendo falado agora, que é da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Ela vem aí bem de encontro com essa parte de tecnologia, né, com os dados sensíveis, com a segurança dos dados do cidadão, né? Ela está bem pautada nisso. E essa Lei Geral de Proteção de Dados, se tem um banco de dados na cidade que tem que ser preocupado, que deve ser preocupado, é o banco de dados da prefeitura, né? Totalmente. Totalmente. Nós estamos ali falando com uma série de informações que tem ali com dados sensíveis, né? E a pergunta aí, né, e já deixando aí a TEP também de sobreaviso para você usar isso como nos usar para isso também na sua gestão, como que você vê a parte de Lei Geral de Proteção de Dados e como que está previsto isso na sua propositura? Viu? Falar do município e falar de projeção e proteção de dados, o município só tem proteção e projeção para corrupção. É isso. Então, nunca interessou a eles. Olha só, nós temos que ter dados. Um exemplo, nós vamos criar a Secretaria de Segurança Pública. Vai dizer, mas vai criar emprego, criar não sei o quê e tal, porque eu vou municipalizar o ensino, Fundamental 1 e o Fundamental 2, o 1, as escolas que faltam, e o 2, todas as escolas, para a gente educar essa criançada toda, né, para a gente levar tecnologia para as escolas, para a gente proibir a aprovação continuada, porque o prefeito, quando ele municipaliza o controle da cidade, nós vamos acabar com isso com o professor no contraturno, né? E aí você pega, como eu estava falando, eu estou um pouco cansado do esgotamento da campanha, aí quando você pega a segurança pública, por exemplo, né? A segurança pública, nós precisamos ter os dados dessa cidade, interligar. Lembrei, desculpe. Quando fala que eu vou gastar muito, quando eu municipalizo, que eu falo que eu vou implantar esporte nas escolas, será obrigado a fazer a base do esporte na escola, eu estou dizendo que quando eu municipalizo, o dinheiro, além do orçamento do município, que o Estado está administrando, eu trago ele para cá, tá certo? Então, a mais, a gente vai tirar da mão do governo do Estado, a administração do dinheiro. Só que o dinheiro vem para a educação. Então, quando eu estou falando de situações, eu estou falando que eu já estudei aonde dá. Nós não vamos tirar do município. Aí, vai criar a Secretaria de Segurança Pública, vai arrumar um problemão, é mais dinheiro, é nada. Nós vamos, por exemplo, fechar uma secretaria que existe dentro do município, que tem um secretário só com um departamento e uma secretaria para cuidar do transporte, dos carros velhos, dessas pauleiras velhas da prefeitura, de todo. Não há necessidade disso, que a gente pode levar para outra secretaria. Então, eu fecho abro a da segurança pública, e aí nós vamos precisar de muita tecnologia para que a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil do município, elas estejam interligadas. Para isso, nós precisamos de dados, nós precisamos de proteção de dados. Vocês entenderam e perceberam o quanto eu vou precisar de vocês comigo nessa prefeitura para me ajudar? Esse é o motivo de nós fazermos essas entrevistas com os prefeitos, com os candidatos a prefeito. Exatamente isso, né? Porque a TEP, a ideia principal da TEP é fazer com que a tecnologia chegue de forma mais inteligente aí à população. E essa é a nossa vocação, para isso que nós existimos, né? Então, por favor, fique à vontade. Imagine só uma situação. Eu vou, com a minha equipe, nós vamos trabalhar com a economia liberal e
desburocratizar o município. Para isso, eu tenho que ter uma boa tecnologia. Exemplo, alvará. Na administração Brito, alvará não vai ser o que é hoje. Uma demora desgraçada e mais. Se tiver uma bolinha em alguma outra situação, uma graninha, sai rápido. Se não tiver, vira um problema. Alvará, nós vamos... os pequenos investidores, os comerciantes, os médios, tal. O alvará vai ser, você vai abrir seu negócio, vai no sistema, digita lá, preenche, imprime o seu alvará, imprime as suas taxas, vai lá e paga e abre o seu negócio. Aí, depois que você estiver... Não é assim, ó, eu tenho que aprovar você para você abrir. É o contrário. Nós vamos desburocratizar, você abre o seu negócio, os fiscais da prefeitura estão proibidos de fechar a empresa. Eles vão visitar para ver o que está faltando. E aí, nós vamos, prefeitura incentivando, ajudando, orientando. Não se fecha, fiscal não fecha mais empresa, a não ser que seja por bandidagem, malandragem, essas coisas, igual a vigilância sanitária. Hoje entra lá, você tem um restaurante, aí você emprega 8 pessoas, o pai, a mãe, mais 3 garçons, 4 cozinheiras, a vigilância sanitária vai lá, lacra, faz tudo. É outra situação que nós vamos proibir. Vai chegar lá, tem um problema? Acompanhe, incentive a pessoa, o pequeno, o médio, a resolver o problema. É falta de capital de giro. A prefeitura tem um banco do povo para ajudar nisso. Então, você percebe que alvará, desburocratizar, você entendeu que o próximo prefeito não pode ser para construir viaduto, ponte, bifurcação, praça disso, praça daquilo, que é um prefeito que vai ter que ter uma equipe de grandes gestores e botar essa cidade nos trilhos, em ordem, e quem sabe até chegar no final do mandato, a pessoa nem perceber que ele foi um grande prefeito, que ele vai ter que ser um gestor, além ou fora da casinha política. Você entendeu? Então, a tecnologia, na próxima administração, ela tem uma prioridade do primeiro ao último dia. Tudo bem. Nós estamos com a presença aí do nosso presidente aqui da associação, o Vitor Pires Vinkovski, né? Ele chegou agora na sala, né? Então, quero parabenizar aí a participação sua na nossa reunião, né? E já estamos partindo aí para os finalmente, para as ideias finais. Então, eu queria deixar aí um tempo para que você aí fale aí faça aí talvez até a propaganda política aí da campanha, o que você tem percebido aí nas suas visitas, nas suas vindas aí junto à comunidade. Eu sei que o tempo está... Quantos minutos eu tenho? Então, nós temos aqui mais uns 10 minutos ainda de conversa aqui. 10 minutos, então vamos lá. Eu primeiro, eu agradeço no final. Piracicaba, eu conheço ela hoje de ponta a ponta. Desde a comunidade Renascer, que hoje não se fala mais favela, com 500 famílias morando em barraco, ao Frederico, para baixo do Bosque dos Lenheiros, de barraco aonde da chuva, o vaso sanitário, ele não desce a descarga, ele sobe a descarga, aonde tem leishmaniose. Nós temos uma cidade com mais de 260 loteamentos irregulares. Nós temos uma cidade hoje problemática, que parece aos olhos, venderam como a cidade mais organizada, que diz que tem tratamento 100%, quando, na verdade, nós temos mais de 22 pontos soltando esgoto nos nossos rios. O que tem de 100% de esgoto tratado é esgoto tratado do que consegue captar. Do que captou, só que não faz a captação disso tudo. Então, nós temos vários problemas. Eu tenho ido nas comunidades, num primeiro momento, e vi que na administração do Brito, e eu disse isso nas periferias, nas comunidades, que não terá ocupação. Não vai ter. Entrou num dia, sai no outro. Por quê? Porque tem um projeto chamado Sonho Nosso,
E vendo toda essa situação, nós precisamos tirar esses barracos e arrumar, começar a organizar a casa. Então, eu falei com o engenheiro, meus amigos, engenheiros que estão comigo, que eu precisava de 3.500 lotes de 5 por 75, para a gente começar a dar solução quanto que eu precisava de terra. Então, eu preciso de 32 alqueires, que pode ser dividido em 3, pode ser um para facilitar, mas caso a gente não encontre essa terra, vai ser um pouquinho afastado da cidade. Mas lá nós vamos abrir as ruas, lá nós vamos fazer guia e sarjeta, lá nós vamos trabalhar com energia, já esgoto, já água, e nós vamos com os engenheiros, uns 10 engenheiros, nesse grande espaço, nós vamos dar o terreno pronto, com a estrutura pronta, e vamos, junto com as empresas, trabalhar muito forte nas empresas, para que a gente, eles mesmos construam. E eu tenho conversado com eles, e eles falaram, se a gente tiver o material, a gente constrói, derrubar esses barracos, plantar fruta, arborizar, plantar. Nós vamos dar uma solução muito grande para as favelas, e isso eu vou contar muito com os empresários, e tenho certeza que todos os empresários vão ajudar muito quando perceber que a administração é séria e transparente. Isso é um problema gravíssimo, porque a maioria da população não conhece essas quebradas, essas comunidades, mas tem que dar solução. E você saiba, hein? Eu estive durante o dia em alguns lugares e não tinha muita gente, porque a grande maioria é povo trabalhador que trabalha e ganha o seu salário, mas não tem condição de pagar aluguel. Nós temos uma situação muito interessante, que é a saúde de Piracicaba. Por incrível que pareça, Piracicaba gasta, esse ano aqui tem uma previsão de gasto, já vem gastando, 400 a 450 milhões por ano na saúde, por volta de 32 milhões por mês, por volta de 1.200.000 por dia. E hoje nós temos 517 procedimentos de coluna na fila, 3, 4 anos, pobre sofrendo, o povo, não é pobre, trabalhador, que não tem um plano de saúde e tal, que é a grande maioria. Aí nós temos umas situações delicadas, exames de tomografia, ressonância, coisas que é prioridade na vida do humano, que não se fazem aqui. Então, o que nós temos no nosso planejamento? Educação, saúde, tecnologia, você viu tudo que a gente precisa fazer, mas usando o que nós já temos, mas fazendo com gestão. Então, nós vamos, nos primeiros 4 meses, eu fiz as contas, conversei ali no passado, com o Coral e com o Pavão da Santa Casa, fui presidente do hospital, onde a prefeitura precisa, com 9 milhões, de 8 a 10 milhões de reais, fazer o limpa-fila. Os hospitais são ociosos à noite, que não faz exames e que não faz cirurgia, a não ser urgência e emergência. Então, nós vamos usar à noite. O hospital não faz por uma tabela SUS, mas por 3 tabelas SUS, que ainda é menos a metade do particular, eles fazem. Então, nós vamos limpar essas filas para a gente poder começar a trabalhar na prevenção. E a prevenção é não demorar mais esses exames, fazer um centro de diagnóstico, onde eu consigo, no governo do estado, no governo federal, equipamentos como aparelho de tomografia, de ressonância, mamografia e todos os exames do município. Porque o médico, quando ele receitar, hoje é assim, ó, se eu explicar tudo, eu não vou conseguir falar mais coisa. Então, meu plano de governo tá e meus vídeos, sim. Quando o médico chamar o paciente na frente, quero o exame, faz o exame dentro do mês, volta, a doença está no início, o médico cura. Não vai virar doenças como está aí, ó, 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos. Então, trabalhar na prevenção. Nós gastamos, nós não, né? Os atuais, e quando der o tempo você dá um break aí, gastaram 100 milhões de reais da população e fizeram um hospital regional e deram para o governo do estado. O que nós vamos ter que fazer? E o governo do estado atende 2 cirurgias, por exemplo, de fêmur por mês, porque tem outras cidades para atender. O que nós vamos fazer? Um hospital-dia na região do Santa Terezinha, que a região do Santa Terezinha, ela contribui com os impostos, 42% do orçamento daquela região toda, e não tem um retorno. Você vê lá a situação, Bigaton, morrendo gente ali no Bigaton, não fizeram um viaduto lá para proteger vidas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir um hospital-dia, que não é um hospital de internação, é de prevenção. Onde a pessoa
Hoje, se for no médico, está com uma pequena hérnia, eles falam, não, pode ir aí, toma um remedinho, passa a dor, e quando vão pensar em tratar a pessoa, ele já está com um melão dentro da barriga. Então, o hospital, dia, ele entra cedo, opera a pequena hérnia, um carocinho no seio, entra de manhã e sai à tarde. Tem apenas centro cirúrgico e salas de recuperação, vai embora, não tem internação, não tem nada. Se o caso se complicar um pouco, vai para os outros hospitais. Eu quero aqui dizer a vocês que estudei muito, conheço muito da área pública, conheço muito da saúde pública. Piracicaba hoje tem que cuidar de gente, esquecer obra, esquecer viaduto, a não ser que a ponte caia, a não ser que o viaduto trinque, mas do resto é investir na população, ocupar. Como é que a gente cuida de segurança pública? Ocupando as periferias com educação, esporte, assistência social, mas não assistencialismo, né? A pessoa precisa de uma alimentação, ele tem 4 meses que a prefeitura fornece lá a cesta básica, ajuda, mas ele terá que, em 4 a 6 meses, ele fazer os cursos no núcleo e ser ressocializado, ser recolocado no mercado de trabalho. Eu tenho um compromisso muito sério, eu estive no meio político, presidente de hospital por alguns anos, eu não tive, nem como vereador, uma única denúncia. Não é processo, é denúncia de improbidade administrativa que metia o dinheiro na mão do povo. E só candidato porque apenas eu sou fora dessa placenta e quero quebrar esse sistema. Nós temos aí contratos de radares absurdos que a indústria dá multa. Está no meu plano de governo, quebra dele. Ambiental do lixo, R$1 bilhão de um contrato que tem dia que não fazem limpeza porque falta o saquinho, os funcionários não têm o seu fundo de garantia depositado. Nós temos uma água do Mirante, nós temos um SEMAI. Eu ainda tenho 2 minutos, 3 minutos ou não? Tenho mais uns 2, 3 minutos? Tem, 2 minutos. Nós temos um SEMAI, só para vocês terem noção, o tamanho da bagunça. No Capim Fino, por falta de um reservatório lá, depois de tratar da água, se perde 1.200.000 litros, por volta de 1.200.000 litros. Aqui na Luiz de Queiroz, que é outra sede ali do SEMAI, 1.050.000 litros por falta de reservatório. O SEMAI tem um orçamento, um faturamento de quase R$300 milhões. Então, o que a gente precisa? Recuperar, reaproveitar essa água que depois de tratada se perde. São mais de 60 milhões de litros, sendo que Piracicaba precisa de 54 milhões para não faltar mais água. Nós temos que ter reservatórios de água para resolver o problema do SEMAI, e nós temos alguns já que existem. Por exemplo, Praça Tacaque. Aquilo ali é para quando acaba a água da rede, abrir a torneira e mandar água para o povo. Não tem uma gota d'água. Nós temos na Vila Fátima 4 milhões e meio, um reservatório de 4 milhões e meio de litros de água e não tem uma gota d'água. Então, nós temos que reformar aquilo que deixaram para lá. Hoje, vocês pagam água caríssima porque o ar está entrando na sua casa. Sabe por quê? Porque tem mais de 500 ventosas, que é uma peça grandona que fica na rede de água, para tirar o ar. Eles proibiram os funcionários de arrumar isso daí, de fazer a manutenção disso daí, e hoje esse ar não é tirado da rede, e o pessoal, a população está se lascando. Então, precisa de um bom gestor, eu tenho um bom para o SEMAI, precisa de seriedade, o SEMAI tem 100 cargos comissionados, eu tenho a folha de pagamento na mão que eu estudei, lá, 70, você precisa trabalhar apenas com 30 e usar a equipe que tem, 70% dos cargos, a gente economiza em 4 anos, 34 milhões de reais, dá para resolver os problemas do reservatório. E mais, para encerrar, hoje, de cada 1 litro de água tratado, 54% se perde no meio do caminho. Se você analisar a área central em alguns lugares da cidade, arruma-se aqui, na hora que fecha e abre a água, estoura ali 10 metros na frente e 20 metros na frente. Porque nós temos por volta de 1.200 km de canos velhos, de antigamente, que 20 anos que esses tucanos estão aí, podia ter ido trocando aos poucos e resolveria, e não fizeram. Não resolveram. O próximo prefeito tem que começar, não vai conseguir fazer tudo relacionado a isso. Mas precisa trocar a rede de velha, que é onde se perde muita água, do centro, do bairro Alto, da Vila Independência, da Paulista, da Vila Resende.
trocou esse encanamento, isso que eu disse para vocês, os reservatórios, a troca de encanamento os reservatórios na Capim Fino e na outra, a gente deixa o SEMAI um relógio. Hoje, você paga a água sua, 50% do que você paga vai para tratar o esgoto, com contrato irregular, uma corrupção desgraçada e que, com 20% do que repassa para tratamento de esgoto, com 20% você resolve, ainda sobraria 30%. Por isso, já existe um estudo no fórum, na justiça, para todo lado, e ninguém toma providência de nada. Contrato Águas do Mirante, ele precisa ser revisto, e quase 100% de certeza que vou quebrar. E devolver o esgoto, porque os 75 técnicos que estão lá dentro, a Águas do Mirante, o que ele faz hoje? Ele tem 13 funcionários, 20 funcionários, mais para atender a região. Por isso, eu digo a você, vote Brito, é o único que tem coragem de quebrar esse sistema. Sem quebrar esse sistema, a cidade não se arruma. Nós precisamos começar a arrumar essa cidade. A população, com a administração séria, ela vai dizer, realmente a gente precisava mudar. Perdemos tempo. Por isso, eu agradeço a vocês, parabéns. Me senti bem para Dedéu aqui e aprendi muito com vocês. Muito bem. Fala o número aí agora, Brito. Fala o número para votar, então, Brito. Brito 70, Brito e professora Regina. Muito bem. Muito e bem, outra Brito. Coisa, a gente vereadores de 70, que eu quero formar uma bancada de 8, porque eu tendo 8 vereadores na Câmara, se der uma zebra, eu tenho 8 vereadores para fiscalizar, para abrir CPI, para instaurar pedido de impeachment. Com 8 faz muita coisa. Brito 70. Tá certo. Então, tá bom. Brito, a gente agradece a sua disponibilidade de participar e de expor as suas ideias, suas propostas. Porque imagino que é difícil fazer campanha atualmente, e ainda mais com uma pandemia dessa atrapalhando mais ainda. Então, se a gente conseguiu ajudar de alguma forma, acho que a gente fez um pouco do nosso trabalho. Então, agradeço bastante em nome da TEP, e a gente, acho que se alguém que ainda quiser colocar mais alguma coisa, Fábio, Vitor, Jaime, a gente já... Tudo em ordem. Tudo bem. Parabéns aí, Brito, pela campanha e força lá. Vai até domingo. Obrigado. E deixa eu só encerrar dizendo uma coisa. Preciso muito de vocês em janeiro de 2021 para começar uma boa conversa para a gente mudar essa cidade, ok? Por favor, conte com a gente. Conte conosco. Nós vamos bater lá na sua porta, então. Tá bom? Eu é que vou bater na de vocês. Então a gente se encontra no meio do caminho. Maravilha. Assim fica melhor. Fique com Deus. Abraço, Brito. Até mais. Daqui a pouco chega o Arthur. Tchau para todo mundo. É isso, a gente, mano. Tá bom. Até logo. Um abraço. Boa tarde, pessoal. Tchau. Fernando, baixa agora.